Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. E para esta semana a gente vai estudar o seguinte tema: o caráter culturalmente construído da humanidade. Ou seja, tudo que nós aprendemos, somos e a forma pela qual agimos dentro da sociedade é construído. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque se a gente for ver, desde os gestos, a forma de andar, o jeito de comunicar as coisas, tudo nesses mínimos detalhes não é algo natural em nós, mas é algo cultural. É algo que nós vamos apreendendo dentro da sociedade. E é justamente isso que a gente está refletindo nas nossas aulas. O que nos une, né, enquanto seres humanos e também o que nos diferencia. Então, para a aula de hoje, a gente quer olhar um pouco justamente essas características que a gente tem o costume de achar que são naturais, mas que no fundo são culturais, né? A gente já nos desnaturalizamos, tornando a ter comportamentos que a sociedade nos ensina. Como, por exemplo, as formas de comportamento de vida em sociedade, que antigamente era muito comum a gente tomar como espontâneas por inatas, né? Por já nascerem com cada um de nós. E a gente aprendeu que isso não nasce com a gente é que adquire no meio social. Como, por exemplo, a maneira de andar, como eu já disse, dormir, nos encontrar, nos emocionar, comemorar momentos da nossa vida. Então, vários fatores desses demonstram o quanto nós nos transformamos, o quanto a sociedade nos modifica. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente fala da ideia de dormir, né, é algo necessário ao corpo humano, uma vez que nós somos seres da atividade. E quando passamos um dia inteiro fazendo atividades, estudando, né, fazendo esporte, exercício físico e uma série de outras questões, o nosso corpo se cansa. Então há a necessidade de quê? De repouso, de descanso, e lá vem o dormir. Mas isso é uma necessidade natural. Porém, como dormir e em que dormir, isso já é construção cultural. Quando dormir à noite, já é um condicionamento que o homem criou em sociedade. Em que dormir? Cama, né? Colchão, travesseiro, pijama para dormir, são tudo criações culturais que o homem acabou adotando aí para o seu dia a dia. Essas e outras questões nos mostram como nós já nos distanciamos da nossa natureza e nos tornamos seres culturais. Outra questão importante também, alunos, é ver a grandiosidade de simbologias que nós temos dentro da sociedade, como, por exemplo, a questão do significado das cores. Se a gente dá uma olhada, por exemplo, a cor preta simboliza sofisticação e formalidade, mas também representa na nossa cultura morte, né, o mal, o luto, a questão da mágica, né, a ferocidade, doença, má sorte e mistério. Mas, por exemplo, no Oriente Médio, o preto representa tanto o renascimento quanto o luto, o nascer quanto o morrer. Na África, por exemplo, o preto simboliza idade, maturidade e masculinidade. Na cultura ocidental, já a cor branca simboliza a pureza, a maturidade, a elegância, a paz e a limpeza, né, das pessoas ou da cultura. Por exemplo, né, é muito comum as noivas tradicionalmente se vestirem de branco em seus casamentos. Então, olha só a importância e o simbolismo da cor branca. Depois vem, mas na China, Coreia e em alguns outros países da Ásia, né, a gente vai ver que o branco representa a morte, o luto, a má sorte e tradicionalmente usado em funerais. Então, olha só como de uma cultura para outra se modifica a simbologia, o significado de determinada cor. No Peru, por exemplo, o branco é associado com anjos, com boa saúde e o tempo. Na Índia, o vermelho, já uma outra cor, é associado com pureza, sensualidade e espiritualidade. Por outro lado, em alguns países da África, associa-se o vermelho com a morte. Na Nigéria, a cor representa a agressão e, ao mesmo tempo, vitalidade. O vermelho é ainda considerado como um amuleto de sorte no Egito.
Além de simbolizar boa sorte e coragem, né, a gente vai ver que jovialidade no Irã. Na cultura ocidental, o amarelo é associado já com a felicidade, jovialidade, otimismo e calor, sendo a cor da luz do sol também, alegria e esperança, assim como cuidado e covardia, né? Na Alemanha, já o amarelo representa inveja, mas no Egito significa felicidade e boa sorte. Então, alunos, nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre hábitos e costumes e a diversidade que há de acordo com uma cultura em relação às outras. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.